Existem coisas que a gente vive que ninguém acredita, coisas que a gente tenta explicar, mas não consegue. Hoje eu vou abrir essa porta e depois de ouvir todos os relatos que chegaram até mim, talvez você entenda uma coisa: o sobrenatural não avisa quando vai aparecer. Oi meninas, meu nome é Lessa e eu já quero começar esse vídeo falando que nenhum relato que vocês ouvirem aqui nesse vídeo hoje foi tirado da internet. Todos eles ou aconteceram comigo, ou com algum amigo, ou algum parente próximo. Então assim, segura o coração. E para proteger a privacidade das pessoas envolvidas, eu vou colocar o bip quando aparecer algum nome. Foquem no relato. Prestem atenção em cada palavra de cada relato. Vamos começar. Lá acontecia muita coisa sabe? Muita coisa mesmo. Mas esse dia foi demais, porque os outros dias eu ficava coisa na minha cabeça, coisa na minha cabeça. Drão, teve uma que assim, esse negócio eu tava sozinha, as outras podem falar que era mentira. Mas falava pra mim, o mordomo, ele falava assim, não, a cadela fica presa direto, eles prendem ela, os bichos, né? Porque as portas tudo abertas, os bichos prendiam a cadela e ela ficava chorando no quarto com a porta aberta, correndo de um lado pro outro. Os bichos. Quem são esses bichos? Escutava barulho de corrente, ele ouvia risadas. Eu falava, esse cara é mentiroso, porque ele era cheio de deboche, sabe? Aí, Drão, teve um dia que lá era sábado de manhã, nunca vou esquecer também. Eu tava lá arrumando a casa, porque eu ia embora 2 horas sábado, então era o dia mais feliz, né? Porque os outros dias eu saía 4h30. Aí, eu tava lá arrumando a cama E primeiro era o quarto. No quarto, eu escutei 2 vozes conversando, não falava palavras, sabe? Eu já ouvi isso na internet em vídeo de meme, eu fiquei arrepiada, porque eu falei, gente, isso daí é o sacatrapo conversando. Fazia exatamente assim, ó. Conversando, e aí a outra voz de mulher falar. Não tinha vozes, não tinha, só tinha esses sons, sabe? E aí conversando, Drão, conversando, como quem estivesse 2 pessoas ali numa sala de reunião no quarto. E a cachorra lá, corre pro lado. Ai, calma, gente, eu tô toda arrepiada. E eu falava, meu Deus, vai me arrepia de novo. Não, as coisas na cara de sinistro. Então, a cachorra chorava. Eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando, o que que tá aí? Chorando. Aí, lá na cozinha, lembra a distância que era do quarto pras cozinhas? Era muito longe, era meio quarteirão quase. Ai. Por que ela está falando lembra? Porque eu já estive presente nessa casa na qual ela cita aqui. Eu fui lá uma vez, antes de eu vir pro Japão, né? Foi eu e a minha prima. E realmente, tipo assim, quando eu fui, a gente não viu nada. Foi um dia super gostoso e tudo mais. Só que é uma casa muito grande. É uma casa muito grande. Então, como ela falou, tipo, do quarto pra cozinha é basicamente um quarteirão. A casa é gigantesca. Enfim. Aí ela pegou, ela falou assim, Li? Ela gritou de lá, quem tá aí com você? Você acredita nisso? Aí eu falei, vem aqui. Vocês pegaram a história? Ela falou, não, vem aqui, eu tô com medo, a porta do freezer tá batendo sozinha. Porta de freezer não bate, Drão. Gente, me corrijam se eu estiver louca, mas freezer é aquelas portas que são mais pesado que porta de geladeira, né? Porque a porta da geladeira você abre ela na lateral, certo? Tudo bem, deve ter umas geladeiras, enfim, extrapolantes por aí que abrem de outras formas, mas geladeiras comuns você abre ela na lateral. A porta do freezer você abre ela de baixo pra cima, não é isso? Ou eu tô ficando maluca? E a porta do freezer estava batendo. Porta de freezer cria vácuo, elas fecham com tudo, não bate. Nem porta de geladeira ainda, né? Se tiver uma coisa sobrenatural. Porta de freezer, os freezer era ali dentro da despensa, né? Na cozinha.
E ela disse que as portas estavam batendo. Eu falei, ai, vem aqui então, vou te mostrar uma coisa. Quando ela chegou na porta, ela falou assim, eu escutei um homem e uma mulher conversando aí com você. Ai, que medo. Então, nunca esquecemos aquilo. Grudei no braço dela. Quando ela chegou na porta, parou. Aí a cadela saiu. Saiu que nem um tiro. Gente, Entendeu? eu tô toda arrepiada, meu Deus. O próximo relato veio do meu irmão. Meu relato sobrenatural, título: A Noite das Três Presenças. Eu estava pronto para dormir. Não estava de barriga para cima, nem entrando em fase de sonho. Eu estava desperto, consciente, só esperando o sono chegar. Foi nesse exato momento em que ouvi uma respiração pesada. Não era minha, não vinha da cama, vinha do sofá, do outro lado do quarto. Eu já tô ficando com medo, tá? Aquela respiração profunda, lenta, densa, como se alguém estivesse sentado ali, observando. Na hora, eu gelei. Ai, obviamente, todos nós, eu também gelaria. Porque não era a primeira vez que eu era atacado espiritualmente. E quando você já passou por isso antes, você reconhece o aviso. Você sabe quando algo vai acontecer. Ai, gente, eu tô ficando com medo, calma. E foi como se o meu sentido mediúnico se abrisse de repente. E eu senti 3 presenças no quarto. A primeira era da respiração no sofá. A segunda era uma presença escura, parada em pé, ai, no meio do quarto, ai, bem na direção dos meus pés. Ela só observava, quieto, firme, como se estivesse esperando alguma coisa. A terceira veio pela parede. Minha cama é grudada na parede. Não tinha espaço para nada passar ali, mas aquela coisa passou mesmo assim. E se aproximou do meu ouvido esquerdo. Ai. Começou a falar uma língua estranha, palavras claras, mas que eu não conhecia. E mesmo assim, eu entendia a intenção. Ai, credo. Era azaração, ataque psíquico, algo tentando quebrar minhas defesas, minha mente, minha estabilidade. Não sei se era para tentar me possuir, me desestabilizar, abrir caminho. Eu só sabia que aquilo não era por acaso. Era um ataque planejado. Não eram presenças aleatórias. Ai, gente, que medo. Eu não conseguia me mexer. Eu não sei se foi medo, choque ou algo segurando meu corpo. Só sei que eu estava travado. Com a ponta da língua dentro da boca, eu tracei o sinal da cruz. Eu ainda estava travado, mas consegui começar uma oração em latim. Citei o encanto inteiro, palavra por palavra, mesmo tremendo por dentro. E quando eu terminei a oração, eu recuperei o controle do meu corpo. Naquele instante, 2 dos seres, o que estava parado no pé da cama e o que falava no meu ouvido, fugiram. Desapareceram como se tivessem sido expulsos. Mas a respiração do sofá continuou. Ai. Quando eu olhei, vi uma mulher descabelada de meia idade sentada no sofá. Ela me encarava diretamente nos meus olhos. Ai. O olhar dela não era de ódio, não era de ataque, era de medo, ou como se estivesse presa ali. Eu não sei se ela tinha medo de mim ou das coisas que estavam ali, ou se ela era prisioneira daquelas presenças. Só sei que ela ficou me olhando uns 5 segundos e então se dissolveu como uma névoa, evaporou diante dos meus olhos. Depois de tudo, depois de ter usado toda a minha energia psíquica, espiritual, emocional, eu simplesmente desmaiei na cama. Apaguei. Até hoje, quando penso nisso, eu só consigo concluir uma coisa: não foi um encontro casual, não foi um pesadelo, não foi um delírio. Foram 3 presenças, vieram juntas, com intenção, com objetivo, mas também descobriram outra coisa naquela noite. Eu não estava indefeso. Ai, querida, vai. Eu lutei
eu expulsei 2 deles e encarei o terceiro de frente. E desde então, eu só me pergunto, e se vierem de novo? Virão sozinhos? Ou vão tentar voltar mais fortes? Assustador, tá? Assustador, isso daqui foi tenebroso. Vamos para mais um de áudio? Outra vez, foi eu orando também. Deus mostrou para mim um lobo. Se eu for falar, você tem bastante coisa. Eu vou estar lembrando de umas coisas ainda. Mostrou um lobo para mim. Um lobo correndo, mas correndo. Ele corria assim, que nem cachorro, assim, que nem um cervo, uma coisa assim. E as perninhas dele, eu vi aquele lobo correndo. Entrou na casa de... você não conheceu a família. Se fosse sua mãe, eu ia saber. Uma família que congregavam lá, ele era presbítero. E aí entrou na casa dele, tinha uma estante assim. Na casa dele tinha uma estante igual a minha, que eu já tive. Uma preta que eu tive em casa. E tinha um vaso. E tinha um canudo. Um canudo igual, assim, um canudo de 4 folhas de sulfite branco, amarradinho até com um laço vermelhinho. Aquele lobo passou assim, chegou naquela estante, bocou aquele documento e saiu. Mas saiu voando, correndo e foi embora. E eu, para mim, era um cachorro. Eu estava orando, aquilo foi tão nítido que eu assustei. Eu falei, passa! Bati a mão ainda assim de lado, se tivesse alguém perto de mim, ia levar um tapa, sabe? Aí eu falei, passa! Assim como se estivesse tocando um cachorro. De tão real que era, sabe? Para mim era um cachorro que chegou, que estava ali. E era o inimigo. E foi lá na casa dele. Esse papel é um documento da casa dele, do terreno dele, que foi entrar alguma ação contra ele para tomar o terreno dele. E ele quase perdeu o terreno. E eu contei a visão para ele. Contei, depois ele agradeceu, orou, fizeram campanha. E depois o advogado entrou e eles ganharam a questão. Mas o bicho veio para tentar ver. Querido, muito espiritual é babado. Bom, meninas, agora eu vou contar 2 relatos que aconteceram comigo. O primeiro, eu morava com os meus avós, tinha cerca de 13 anos e eu tinha uma cachorra que chamava Neca. Beleza, gente, tudo normal, dia tranquilo, todo mundo tinha ido dormir cedo e eu sempre dormi mais tarde que todo mundo. Só que eu já estava deitada. Eu fui deitar, eu tava ali mexendo no meu celular, meu irmão já tinha dormido, os meus avós já tinham dormido, já tava todo mundo dormindo. Tudo apagado, tudo escuro. Aí, eu senti, tipo, a Neca subindo, assim, na minha cama. O peso dela sentando, assim, deitando na minha cama, do meu lado. Porque eu dormia num colchão, um colchão de casal no chão, né? Aí eu senti, assim... Aí eu pensei, ué, nossa, como que a Neca conseguiu entrar aqui? Porque ela sempre dormia trancada pra fora de casa, né? Só quando tava muito frio, era verão essa época, então quando tava frio, tempo de chuva assim, obviamente, ela dormia dentro de casa com a gente. Mas aí, eu senti ela deitando assim do meu lado e eu fui passar o pé nela, assim, pra fazer carinho nela. E só tinha o buraco do peso, seja lá o que tinha se sentado ali na minha cama naquele dia. Gente, nossa, eu juro por Deus, olha, arrepia meu corpo inteiro. Só de eu lembrar disso, me dá um pânico, porque eu fiquei com tanto medo, porque o peso mesmo de quando alguém senta na sua cama, tipo, ele ficou ali, sabe, um tempão, e eu não tenho a dimensão de quanto tempo durou aquela presença ali sentada. Eu não vi nada, mas eu senti o peso, o formato tava ali, sabe? O colchão tava afundado ali naquela parte. E eu fiquei com tanto medo que eu me encasulei, assim. Eu cobri meu pé, como se fosse adiantar alguma coisa, né? Se a entidade quisesse me atacar ali, né? Mas enfim. Eu cobri meu pé, cobri minha cabeça e eu fiquei, nossa, tal qual um pintinho dentro do ovo. Fiquei encolhida ali, morrendo de medo. Porque como tava sentado na minha cama, eu não tive coragem de correr pro quarto da minha avó, né? Pra pedir ajuda. Porque sempre que acontecia umas coisas assim, eu já ia correr pro quarto da minha avó pra pedir oração pra ela, pra eu conseguir dormir em paz, sabe? Sempre me senti muito... pelos lados espirituais, eu sempre me senti muito protegida perto da minha avó. Aí, uma outra situação que aconteceu foi também na casa da minha avó, quando eu morava lá. Essa eu lembro perfeitamente, eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. E nessa época eu desenhava muito, desenhava o dia inteiro, eu passava a tarde toda desenhando.
E aí, novamente à noite, todos tinham ido dormir, só que eu fiquei acordada desenhando na cozinha. A minha avó foi pro quarto dela, meu irmão foi pro nosso quarto e eu fiquei ali na cozinha desenhando. O que era de costume, eu tava acostumada a fazer isso, eu fazia isso todas as noites, basicamente. Aí tudo bem. E quando eu tava olhando pro papel que eu tava desenhando ali, no reflexo da janela, eu via, tipo, uma pessoa parada em pé, me olhando, tipo, mas com a cara assim na janela, tipo, muito perto, assim. E me olhando de branco, uma pessoa toda de branco, assim, me olhando. E aí, quando eu ergui o olhar pra olhar pra janela, eu não via mais nada, tipo, sumia. Não tinha absolutamente, não é que sumia, não tinha absolutamente nada ali. E toda vez, aí eu abaixava o olho pra desenhar, eu via a sombra da pessoa. Olhava pra janela, não tinha nada. Abaixava o olho pra desenhar, sombra. Erguia o olho, não tinha nada. Só que teve uma vez, entre todas essas vezes que eu olhei, que essa sombra, ela demorou 1 segundo a mais pra sumir, sabe? Então, foi assim, eu ergui o olho, aí a sombra, tipo, tava nitidamente uma pessoa ali, tipo, o corpo de alguém, me parado assim, com a cara assim, na janela. Foi 1 segundo, mas eu consegui ver antes de sumir. E aquilo foi como se tivesse feito assim, por exemplo. Eu sou a janela e aqui tem a parede, né? Aí o que eu vi foi assim, a pessoa tá aqui, aí eu olhei, tipo, 1 segundinho que eu olhei, aí... E aquilo sumiu, desapareceu. E não tinha nada, não tinha ninguém no quintal. Porque se tivesse, a minha cachorra era muito brava, sabe? A minha cachorra não deixava nem gato, borboleta. Imagina se tivesse uma pessoa ali de verdade, ela ia brigar, né? E, gente, nesse dia eu lembro que depois que eu vi esse ser que tava me olhando da janela, que deu tempo de eu ver ele antes dele sumir da minha visão, assim, fugir, desaparecer, sei lá o que aconteceu. Eu lembro que nossa, eu deixei tudo, deixei papel, deixei caneta, deixei caderno, deixei tudo pra trás, fui correndo pro quarto da minha avó. Pulei na cama dela, ai vó, deixa eu dormir com a senhora. Ai, foi assustador. Bom, meninas, essas foram as histórias de hoje. Eu espero que depois delas vocês pensem 2 vezes antes de ignorar aquele Espero que depois delas vocês pensem 2 vezes antes de ignorar aquele arrepio inesperado. Lembrando que temos vídeos novos toda segunda, quarta e sexta. E deixa aqui nos comentários se você também já passou por alguma experiência sobrenatural. Então foi isso. A gente se vê no próximo vídeo, se você tiver coragem.